Se você me acompanha nesse canal, eu tenho certeza que ou você já tem um negócio digital a operar, um negócio funcional, ou você está a começar um negócio e está a tentar, né, começar a ter os primeiros resultados com esse negócio, ou, né, uma terceira opção, você quer começar um negócio, mas ainda não sabes como, ainda estás inseguro, né, ainda achas que não é o momento certo para ti. E, epá, é compreensível, acho que com base no conteúdo que eu transmito aqui no YouTube, com base no conteúdo que eu crio aqui, essas são, né, esses são os três grupos de pessoas que mais consomem os meus conteúdos e que mais me assistem, né, posso dizer. Então, com base nisso, eu hoje vou te trazer aqui, né, as principais habilidades que na minha visão vão ser diferenciais, né, vão diferenciar aqueles que têm muitos resultados e poucos resultados, né, no ano de 2026. Eu quero que você entenda que muitas dessas habilidades já foram game changers, já foram diferenciais nesse ano, no ano de 2024, mas vão ser diferenciais ainda mais acentuados no ano de 2026 e eu preciso que você aprenda essas habilidades, você precisa de aprender essas habilidades para que você consiga ter melhores resultados em 2026 e não ficar para trás da concorrência, né? Porque o mercado vai se sofisticando cada vez mais, mais pessoas vão entrando no mercado e se você não saber essas habilidades que eu vou te falar aqui, no ano de 2026 é muito provável que você fique para trás, é muito provável que você perca para a tua concorrência e assim te frustres, né? Seja um ano frustrado para ti e eu não quero que isso aconteça contigo porque você faz parte da minha querida audiência, né? Você faz parte daqueles que confiam em mim, daqueles que subscreveram nesse canal e confiando em mim, eu também confio em ti e quero só o teu bem. Vamos lá. Uma das primeiras habilidades que você precisa, né? É obrigatório que você aprenda, que você estude mais sobre isso, que você aplique mais isso dentro do teu negócio para que você consiga usar isso como um diferencial positivo na tua empresa em 2026, como uma vantagem, é basicamente você usar a inteligência artificial. Ok, pá, Emanuel, inteligência artificial, eu já uso inteligência artificial. Muitos de vocês podem estar a pensar isso, Emanuel, vocês falam tanto de inteligência artificial, mas eu já uso da forma que eu devia usar. Muitos de vocês estão a pensar isso, ok. Pessoal, quando eu digo usar inteligência artificial, não estou a dizer usar inteligência artificial como um amador, né? Como alguém que não tivesse dentro de um negócio no digital. Muita gente pensa que usar inteligência artificial é chegar no chat GPT e perguntar chat, escreve um criativo ou escreve a cópia desse criativo apenas. Se ele manda a imagem, ele escreve chat, faz isso para mim. Não, pessoal, eu não estou a te falar de usar o chat de GPT apenas para fazer perguntas. Não estou a te falar para usar o chat GPT apenas para fazer pequenas coisas. Eu estou a te falar sobre usar realmente a inteligência artificial como uma segunda mente tua. Não mais como um assistente apenas, mas uma segunda mente igual a ti ou até superior a ti em muitos casos. Tá? Hoje em dia, vocês conseguem literalmente fazer tudo dentro do vosso negócio funcionar só com inteligência artificial. O vosso negócio, né, pode funcionar basicamente só usando inteligência artificial. E eu quero que vocês olhem por essa ótica, porque é isso que os grandes, é isso que vários, né, dos maiores do mundo estão a fazer. Eles implementam cada dia mais inteligência artificial nos seus negócios e automatizam coisas, implementam inteligência artificial, né, fazem com que as coisas sejam muito mais rápidas, muito mais práticas e diminuem o estresse. Eles não precisam de pensar em muita coisa, porque a inteligência artificial já pensa por eles, já faz por eles, e assim eles só precisam de se preocupar com o necessário. E eu quero que vocês façam isso, façam o mesmo, tá a perceber? Porque isso é 100% essencial. Imaginem, duas cabeças pensam melhor do que uma, geralmente, né? Claro que há aquelas cabeças burras, mas duas cabeças, né, geralmente pensam melhor do que uma. Imagina você ter uma segunda cabeça com informação muito mais vasta do que a que tu tens, né? Tem muito mais conhecimento do que tu tens e com habilidades, né, de criar textos, de criar imagem muito melhor do que tu tens. Então é uma questão de você apenas estudar sobre isso e tentar moldar essa segunda cabeça para com que ela te ajude a atingir os teus objetivos. E é isso que você deve fazer, né? Você não deve se limitar ao uso básico, você deve utilizar a inteligência artificial de forma excessiva e isso é algo que vai ser um diferencial, vai ser um game changer no próximo ano para ti e para o teu negócio, literalmente. Só não estou a falar de chegar no ChatGPT e perguntar coisas básicas, estou a falar de usar o ChatGPT como uma segunda mente do teu negócio. Vou te dar aqui um exemplo, né, de uma aplicação que nós temos aqui, né, na minha empresa, na Martião, com o ChatGPT, com a inteligência artificial e que muita gente não pensa nessa ótica. Pessoal, uma das coisas que eu descobri, né, quando eu comecei a Martião, primeiro eu não comecei a Martião com
com um propósito financeiro exatamente. Eu comecei a marketing como algo gratuito, né? O meu objetivo era simplesmente trazer educação para ajudar o pessoal a ganhar dinheiro. Só que eu fui percebendo que o gratuito não ia conseguir sustentar o gratuito porque primeiro as pessoas não valorizavam, então as pessoas muitas vezes se inscreviam e não assistiam às aulas porque eu conseguia ver, né, quantidade de views das aulas e tal. As pessoas não assistiam às aulas, né, e não valorizavam aquilo que eu fazia. Eu perdia tempo gravando aulas, perdia tempo, pagava para professores gravarem aulas, perdia basicamente tempo e dinheiro nisso, e eu via que as pessoas não valorizavam. E também perdia dinheiro, né, hospedando as coisas, o site, etc. Então eu comecei a cobrar. Só que isso foi um problema, porque eu quando comecei gratuito e depois fui cobrar, eu não defini algumas cenas que eram essenciais. Por exemplo, eu no gratuito era para todo mundo. Depois eu fui cobrar, ok, mas eu não tinha definido ICP, que é o perfil de cliente ideal. Não tinha definido outras coisas que eram essenciais para o negócio, né? Não tinha definido uma identidade, não tinha definido uma cultura, né? Dentro das comunidades. Tipo, tinha muita coisa que eu não tinha definido. E eu consegui, né, apenas definir essas coisas depois da melhor maneira possível, utilizando inteligência artificial. Para você ter exemplo, cada pessoa que compra um produto meu, ela responde a um formulário, basicamente formulário de inscrição, onde ela põe lá algumas informações, onde ela vive, idade e tal, nome, né, Instagram, põe lá várias e várias informações. Depois tem um campo aberto onde ela fala mais sobre a vida dela e tal, né, se já trabalha com marketing digital, se já tem alguma operação, se tem emprego, se estuda. Todas essas informações e tudo que esse aluno que se inscreveu vai fazendo na minha plataforma, do dia que ele entrou em diante até o dia que ele sair, vão passar por um processo de análise da nossa inteligência artificial, e assim a nossa inteligência artificial vai ajustando, né, o nosso ICP, o nosso Ideal Customer Profile, né, o nosso perfil de cliente ideal, e assim nós conseguimos depois fazer anúncios muito mais segmentados, muito melhor segmentados, né, para pessoas que realmente fazem mais parte daquele perfil de cliente ideal. A nossa comunicação melhora porque nós estamos a entender cada vez mais sobre o nosso cliente ideal, então nós conseguimos definir as nossas mensagens muito mais para ele do que para outras pessoas. Então, isso é uma forma de usar a inteligência artificial que não é uma forma amadora e que muita gente não entende, para análise de dados, para análise e conclusão de dados, né? Outro exemplo, né, que vocês já veem muitas vezes que eu falo aqui, que eu trago aqui, que é das IAs de atendimento, para atendimento do pessoal, empresas que têm muitas ligações, que recebem muitas ligações, podem fazer isso. Para você ter noção, né, nós temos um específico que eu vou te falar aqui, que é uma loja que vende produtos infantis e roupa infantil, né? Produtos infantis, nesse caso, produtos de criança e roupa infantil, roupa de criança e tal, né? Basicamente vende os dois. E eles, pessoal, usam a inteligência artificial para todo atendimento, porque eles têm muitas mensagens, muita demanda. Eles rodam anúncios, eles criam conteúdo, tem muita demanda e são apenas duas donas. Em vez de gastarem milhões, né, ou dezenas de milhares pagando funcionários para atendimento, pagando funcionários para outras funções que a inteligência artificial faz por eles, eles nos contrataram para criar uma inteligência artificial que faz isso por eles. Então, você usar a inteligência artificial dentro do teu negócio de forma excessiva, né, mas de forma correta também, vai ser um grande diferencial para o teu negócio em 2026. Aqui te dei alguns exemplos, mas na questão das copies, ok, você pode sim usar a inteligência artificial para criar copies, claro, deves usar a inteligência artificial para criar copies. Só que primeiro você tem de lhe fazer entender sobre quem é o teu cliente, quem você procura atingir, sabe? Você precisa de lhe treinar, de melhorar essa inteligência artificial para que no futuro, para que ela vai melhorando e consiga realmente trazer ótimos resultados, sabe? Você pode e deves criar banners, designers, vídeos, né, criativos com inteligência artificial, mas você deve treinar de forma exaustiva para que ela melhore cada vez mais e o banner fica melhor, que o vídeo, né, com o vídeo UGC criado por IA fica melhor, que tudo fique melhor usando inteligência artificial, tá a perceber? E você deve usar de forma excessiva, você deve usar e abusar de inteligência artificial no teu negócio. Isso é um diferencial enorme, pessoal. Basicamente é o que eu vejo hoje em dia do que diferencia muitos dos que estão a começar, dos grandes, ou mesmo muitos dos intermediários dos grandes, estão a perceber? A forma como se utiliza a inteligência artificial é um grande diferencial e vai continuar a ser um grande diferencial em 2026, e a tendência é que quem não começa a utilizar quanto antes fique cada vez mais para trás, porque as inteligências artificiais vão se desenvolvendo a cada dia e, querendo ou não, né, quem se atrasa a entender como é que funciona, quem se atrasa a implementar, vai ficando cada vez mais para trás, porque no momento que ele tentar implementar, talvez a concorrência já está num nível muito maior e não consiga, tá percebendo? Então,
temos aqui o primeiro diferencial, né? O primeiro game changer, que é basicamente usar e abusar da inteligência artificial, usar de forma abusiva mesmo da inteligência artificial dentro do teu negócio, treinar cada vez mais, melhorar cada vez mais as tuas habilidades com a inteligência artificial, porque é um diferencial enorme, né? Deixa eu beber aqui uma água. O segundo grande diferencial que eu posso trazer aqui para o teu negócio em 2026 e que já foi um grande diferencial, né, no ano passado, né, no ano 2024 e vai continuar sendo em 2026 com certeza, é automações. Já falei de inteligência artificial e agora automações. Não são coisas que se interligam, tecnologia e tal, mas são coisas diferentes. Automações vão te permitir dinamizar todos os seus processos dentro da tua empresa. Se você automatizar grande parte dos seus processos, você vai ter processos mais rápidos, processos que funcionam de melhor maneira possível, geralmente, né? E isso vai te tirar um estresse desgraçado, um estresse que muitas vezes seriam processos que você faria de forma manual, ou seriam processos que eram muito difíceis de se fazer. E se você conseguir automatizar isso, você vai ter meio dia livre, muitas vezes. Você tem noção, meio dia livre, tipo, for real, sério. Pessoal, isso são, basicamente, imagina o seguinte, imagina que a produtividade da tua empresa, né? Basicamente, a tua empresa, vamos dizer que produz cerca de 1 milhão mês. 1 milhão mês. Imagina que se faz 1 milhão mês com todo o esforço manual que vocês fazem, imagina fazer as coisas 2 vezes mais rápido, né? Com a mesma qualidade. Em vez de 1 milhão mês, vocês podiam estar fazendo 2 milhões mês. Então, a automação poderá te ajudar nisso, poderá te ajudar a fazer as coisas mais rápido, com a mesma qualidade, sim, e com menos custos ainda. Custos que muitas vezes você ia pagar uma pessoa para fazer com automação e você conseguirá fazer isso de forma automática e com menos custos, não perceber? Então, não é uma coisa essencial, é uma habilidade essencial de você aprender, são coisas essenciais de você implementar no teu negócio. Automações são essenciais para você implementar no teu negócio. E essa junção de inteligência artificial e automações são basicamente a cereja no topo do bolo. São coisas, se você conseguir implementar os dois, né, de forma harmoniosa, você vai conseguir ter ótimos resultados. Processos muito mais dinâmicos, muito melhores, porque vão ser analisados com inteligência artificial. Você vai conseguir ter literalmente ótimos resultados. E isso são coisas que, quem não está a implementar ainda já está atrás, mas quem implementar no próximo ano vai estar ainda mais atrás no jogo. Vou te dar aqui de novo exemplos, né? Pessoal, vocês sabem a quantidade de pessoas que me pagam só para criar automações, básicas dentro das suas empresas, tá? Automações básicas, automações de acesso de colaboradores, por exemplo, quando contrata um colaborador, né, um onboarding desse colaborador, nesse caso, o onboarding é o quê? É todo o processo depois da pessoa entrar numa equipe, entrar numa empresa, né, basicamente, todo o processo de lhe dar acesso às coisas, lhe dar acesso, por exemplo, ao, sei lá, vou dizer, ao grupo do WhatsApp da empresa, lhe dar acesso aos treinamentos da empresa, às formações e tal, todo esse processo de onboarding, acesso a várias cenas, então, automações só disso já podem pagar milhares ou milhões de kwanzas, tá vendo? Então, existem automações muito mais difíceis, claramente, muito mais complexas e que podem pagar ainda mais. Então, é algo que você pode implementar no seu próprio negócio e você também pode vender, e é algo que você deve aprender sobre automações, sobre inteligência artificial. Os dois juntos é tipo cereja no topo do bolo, você conseguirá ter ótimos resultados. Tá a perceber? Ótimos resultados dentro do seu negócio. Tipo, ótimos resultados. Eu falei aqui de automações que eu crio para clientes, mas dentro do meu próprio negócio eu tenho diversas automações. Sejam elas automações de mensagem, tipo de mensagens automáticas, automações de posts. Pessoal, eu tenho uns canais Dark, né? Que eu já falei com isso várias vezes, já falei com vocês várias vezes aqui dos meus canais Dark. Nossos canais Dark hoje em dia são feitos, a maioria dos vídeos feitos por automação. Tipo, nós temos o ChatGPT cria roteiros de vídeos, né? Nós agora temos uns canais com vídeos curtos, basicamente focados em shorts. Cria roteiros desses shorts são enviados para um Google Sheet, né? Uma planilha no Google Sheet. Google Sheet depois vai mandando para várias ferramentas, como por exemplo, para gerar voz, manda para o Eleven Labs, depois puxa a voz, depois para gerar imagem, manda para aí, depois puxa a imagem, depois vai no Canva. No Canva você pode criar em formato de, não sei como é que se chama a cena em português, mas acho que é LUT, acho que em português em lotes, né? Você consegue criar em lotes, que é basicamente criar, usando um modelo, você consegue criar várias cenas, tá vendo? E você pode fazer isso, por exemplo, um exemplo que eu vou vos dar aqui, que eu já dei
para alguns amigos, para algumas pessoas conhecidas minhas, que são canais de quiz que dão super certo para fazer dessa forma. Então você pode criar várias coisas, negócios literalmente desse jeito. E eu daqui o que nós fazemos, né, nos nossos canais de YouTube, e vocês já viram aqui várias vezes os resultados dos nossos canais de YouTube trazendo muito dinheiro para nós. Então, você tendo automações dentro do teu negócio, você só se beneficia. Você diminui custos, você acelera processos, dinamiza esses processos, né? Muitas vezes torna até esses processos maiores. Se você tiver inteligência artificial, então esquece, a cereja no topo do bolo, porque você consegue estar a fazer uma análise cada vez melhor de cada processo, você consegue estar a pedir para a inteligência artificial dar sugestões de melhoria e tal. É cereja no topo do bolo. Então, é algo essencial que você precisa literalmente implementar no teu negócio ainda esse ano, tá vendo? Não espera 2026, começa a estudar sobre inteligência artificial, sobre automações ainda esse ano, em 2026 é para implementar em massa, é para usar e abusar, como eu vos digo, né? Let's keep going. Bem, vou falar aqui das coisas assim mais shiny, né? Das habilidades mais brilhantes, habilidades mais excitantes, né? Que são automações de IA, que vocês ouvem muitas vezes falar hoje em dia. Mas claramente tem outras que são básicas, né? Básicas no geral, que já se falam muito há muito tempo, mas que são essenciais para que você consiga melhorar seus resultados. Pessoal, vocês não podem esperar chegar em 2026 e rodar tráfego como se rodava tráfego em 2021. Rodar tráfego, nesse caso, tráfego pago. Vocês não podem esperar chegar em 2026 e né, não evoluir na questão de saber criar campanhas, na questão de entendimento sobre públicos, na questão de entendimento sobre Facebook Ads, sobre Meta Ads, né, sobre Google Ads, sobre outras plataformas de anúncios, TikTok Ads e tal. Vocês não podem esperar isso. Então, existem algumas habilidades básicas, uma delas é essa, né, questão de tráfego pago, que são essenciais para que você consiga claramente não ficar para trás em 2026, porque evoluem sempre, tá a perceber? Evoluem sempre. No ano passado era diferente, evoluiu, esse ano evoluiu. Esse ano está diferente, no próximo ano vai evoluir. Você precisa estar sempre de se atualizar, de ir melhorando na questão, por exemplo, do tráfego pago e de outras habilidades que são consideradas básicas na questão claramente de serem muito antigas, de serem fundamentos, né? São fundamentos que você precisa saber. Você precisa dominar os fundamentos, né, do marketing, posso dizer, do marketing digital, para que você no próximo ano também consiga ter ótimos resultados. Se você não tiver os fundamentos bem consolidados, você só vai estar a perder dinheiro, sabe? Por exemplo, você vai estar a rodar. Tem uma aluna minha, né, em dezembro, para estar a vender algo um pouco caro e tal, né, um produto que custa acima de 1 milhão. Eles estavam a rodar por dia, né, com tráfego pago, pouquíssimo, tipo cerca de 2, 5 dólares por dia. Eu lhe disse, pá, estás em dezembro, estás em novembro, essa quantidade não vai ser o suficiente, por quê? Porque é um fundamento básico. Meses de novembro, dezembro, né, janeiro, basicamente são meses festivos, é uma questão de lógica. Fim de ano significa que mais pessoas anunciarem, leilão está mais caro, leilão está mais caro, vai ser mais difícil para conseguir bons leads realmente que vão comprar, porque o Facebook vai preferir entregar esses leads para pessoas que não pagar mais, então vai aumentando o orçamento, né? Mudas aí essa questão, mudas essa questão. E não, vocês precisam entender que o mercado vai evoluindo, vocês precisam de implementar, tipo, melhorar cada vez mais os fundamentos, né? Melhorar cada vez mais os fundamentos, pensar de forma cada vez mais lógica nos fundamentos, porque isso poderá fazer toda a diferença dentro do vosso negócio. Nós só fizemos essa alteração, eu só falei isso nessa aluna, fizemos algumas alterações na campanha dela e principalmente essas que eu vi disse, tipo, aumentar o orçamento e entre outras configurações de público e também no próprio criativo. Pum, resultado, 2 vendas, 1 milhão no primeiro dia. Pum, resultado, primeira semana, 6 vendas de 1,5 milhão. Pessoal, é uma questão de, se vocês entenderem cada vez melhor os fundamentos, vocês vão, né, ter uma base sólida para construir, né, eu posso dizer, um arranha-céus e esse arranha-céus não cair, tá, pessoal? Então, fundamentos bem consolidados, fundamentos realmente fortes, né, fortes realmente, bases firmes, e depois inteligência artificial, automações, né, que são basicamente as coisas mais high-tech, as coisas que têm mais tecnologia, bem implementadas no vosso negócio, usadas de forma abusiva, né, de forma repetitiva nos negócios, é isso que vai causar diferença, isso vai trazer diferença para você e para o teu negócio em 2026. Né? Isso vai ser literalmente game changer, diferencial para o teu negócio, assim como foi no meu negócio nos últimos anos e nesse ano específico, e vai ser no próximo ano, assim como é no negócio de várias pessoas. Eu te digo aqui, vou te dar um exemplo específico, né? Aqui na Martinho,
né, na Martin em específico, que é a nossa empresa de ecossistema de educação, basicamente, nós aqui vendemos educação, né? Aqui na Martin nós vendemos educação. Mas eu tenho outros amigos que vendem educação que não conseguem ter os resultados que nós temos aqui. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem inteligência artificial, não tem automações dentro do seu negócio, tá a perceber? Não tem fundamentos bem consolidados. Então, se com esses meus amigos que já ganham muito dinheiro, eles já ganham muito dinheiro, mas não tem essas bases bem consolidadas, não tem estrutura, não tem inteligência artificial, não tem automações. Eles já ganham muito dinheiro. Imagina se eles tivessem a ganhar. Eles muitas vezes poderiam me igualar, sabe? Ou mesmo me passar. Então você precisa de aprender tudo isso que eu te disse aqui, que é para o teu ano de 2026 ser melhor. Epá, espero que você gostou desse vídeo. O objetivo aqui era te ajudar, te ensinar, te trazer aqui realmente um conteúdo de qualidade que te ajudará ainda esse ano e no próximo ano. E eu quero que você comece a estudar tudo que eu te disse aqui ainda esse ano. Comece a aplicar inteligência artificial no teu negócio. Comece a estudar sobre automações, né? Comeces a ir melhorando cada vez mais as tuas bases, os teus fundamentos de marketing digital, estudar mais sobre tráfego, rever aulas sobre tráfego, implementa mais, né, cria mais campanhas, testa mais produtos, pá, aprende mais sobre tudo aquilo que eu te disse aqui, porque no ano passado eu quero que você seja o melhor, né, em tudo isso que eu te disse aqui, seja a pessoa com as bases mais consolidadas, seja o melhor de inteligência artificial em Angola ou no mundo, seja o melhor, a pessoa que mais entende de automações em Angola ou no mundo, porque isso vai fazer toda a diferença no teu negócio. Pá, é isso, espero que esse vídeo foi bom para ti, espero que te ajude e estamos juntos, obrigado por me assistir mais uma vez e se você estiver interessado em trabalhar comigo, em aprender comigo, em saber tudo aquilo que eu faço em estar à frente do mercado, né? Porque é isso que eu faço, eu estou sempre à frente do mercado, trabalho com aqueles que são os melhores do mercado, né? Não vou dizer que são os melhores, mas já, trabalho com aqueles que são os melhores do mercado, né? Estou incluído nesse meio, tenho acesso a esse pessoal, né? E pá, você vai ter acesso a mim, a esse pessoal, as ideias que esse pessoal tem, as minhas ideias, e também claramente vais ter, né, acesso a algumas ideias que eu tenho fora do mercado de Angola, porque afinal eu não vivo em Angola, afinal de contas eu também tenho negócios fora de Angola, né? Negócios aqui em Portugal, negócios fora de Angola que me pagam em euro e dólar, e também terás acesso a esses pensamentos, a essas minhas ideias, a esses meus negócios que poderão também te ajudar. É isso, espero que esse vídeo te ajude. Qualquer cena, se você estiver interessado em falar comigo, em trabalhar comigo, em aprender comigo, em ter realmente um mentor que te ajude, né? Alguém que vai estar lá contigo, te dando suporte, te dando orientação, e não te vender um curso que depois você vai se virar, clica no link aqui embaixo nos comentários afixados na descrição, vem falar comigo, vou entender mais sobre a tua realidade atual e te criar, né, uma oferta personalizada com base na tua realidade para eu poder te ajudar. É isso, estamos juntos, obrigado, fica comigo para os próximos vídeos, amate mais um vídeo porque esse mês tem vídeo todos os dias, porque é um desafio que eu fiz, espero que gostaste do vídeo, estamos juntos e tchau, foi!